O sábado, à luz de Oséias, capítulo 2, versículo 11, e diz a Bíblia em Colossenses 2,16, que o sábado era uma sombra da realidade que havia de vir. E é por isso que Jesus ressuscitou no domingo. É por isso que Jesus apareceu aos seus discípulos no domingo. É por isso que a igreja cristã se reunia para celebrar a ceia e para fazer as suas ofertas no domingo. E o domingo, então, é o dia em que nós celebramos a vitória de Cristo sobre a morte, a nossa gloriosa redenção. Todos os cristãos, desde os apóstolos, observam o domingo como o dia do Senhor. Heresias se combate usando a Bíblia. E eu vou te mostrar que essas 3 passagens são ensinadas de forma errada para você, para alegar que o sábado saiu da lei. E não é isso. Veja bem, Oséias 2,11, Colossenses 2,16 e 17 e Romanos 14,5 fala do sábado, mas por outro contexto. Se você fizer uma crítica hermenêutica com exegese, você vai descobrir que o sábado citado nessas 3 passagens não é o sábado da lei, o sábado semanal e nem o sábado da criação. Essas 3 passagens se referem a festivais judaicos, lua nova, cerimoniais levíticos e rituais antigos que já foram abolidos. Muitos desses festivais e rituais aconteciam no sábado. Uma prova disso são as 3 críticas desses 3 versículos que eu vou deixar aqui na legenda. Classificar o sábado da lei e da criação como dias e dias, ou a sombra das coisas que há por vir, ou cessar todo o seu gozo, se você não usar hermenêutica e exegese nesses 3 versículos, você não vai conseguir entender quais referências eles estão querendo dizer. Esses rituais, todos eles foram abolidos. Rituais, cerimônias, festivais de lua nova, todos rituais judaicos que eram feitos no dia do sábado, eles foram abolidos. O que Deus quer pedir para você é que você use o sábado somente para adoração a Ele, para descanso físico e espiritual, não para festivais. A heresia não é nem ensinar que o sábado foi abolido, mas é dizer que o descanso é Jesus e depois acrescentar o domingo como o dia do Senhor. Todos os cristãos, desde os apóstolos, observam o domingo como o dia do Senhor. Quanta ignorância de pastores e professores teólogos que estão manipulando e enganando a grande massa cristã e evangélica. Esses pastores precisam entender ou o sábado foi trocado pelo descanso em Jesus ou foi trocado pelo domingo. Mas para mim, a maior heresia e manipulação mental é dizer que o sábado foi trocado pelo domingo. Isso não passa de uma artimanha satânica e eu vou te provar na Bíblia. Não há cabimento encaixar o domingo nesse contexto do dia do Senhor ou dia do descanso. Eu gostaria que alguém me provasse com um versículo, um capítulo ou alguma ordenância de Deus ou de Jesus que o primeiro dia da semana é o dia de descanso, é o dia do Senhor. Não existe. Isso é mentira. Isso é heresia. Agora, uma coisa é certa. A Bíblia já preveu que no fim dos tempos a lei de Deus seria alterada. A profecia de Daniel 7:25 dizia que um poder iria mudar os tempos e a lei de Deus e proferirá palavras contra Deus, o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. E eles serão entregues nas suas mãos por um tempo e metade de um tempo, 3 anos e meio. A mesma profecia que está lá em Apocalipse 13. Daniel profetiza que no final dos tempos a lei de Deus seria mudada e o principal mandamento que está sendo mudado por todas as igrejas que estão bebendo o vinho da prostituição da grande Babilônia é o sábado, é o pivô de toda essa controvérsia. A primeira vez que o sábado foi alterado pelo domingo foi pelo falso cristão e imperador romano Constantino, em 321 depois de Cristo. Foi aí que Roma imperial se tornou Roma papal e adotou o domingo como o dia do Senhor. Constantino venerava o domingo e o domingo era considerado o dia do sol. Então, se você não guarda o sábado, você está adorando a outro Deus, mas não o Deus da criação, não o Deus do Êxodo e não o Deus do Novo Testamento. É o Deus Sol. Satanás sempre quis ser adorado. Ao tirar o sábado, você não está adorando mais a Deus, mas você fica vulnerável à apostasia. Abra sua Bíblia comigo em Apocalipse 17. Veja o que está escrito aqui, ó. Vamos começar pelo versículo 1 de Apocalipse 17. Olha o que diz aqui, ó. Vem mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta. A grande prostituta também é a grande Babilônia, é Roma papal. No versículo 1 de Apocalipse 17, está mostrando que uma grande prostituta está sentada sobre muitas águas. Águas significa povos,
prostituta significa apostasia. Essa grande prostituta também significa a grande Babilônia, que está assentada sobre 7 montes, e todo mundo sabe que a grande Babilônia é a Roma papal, que se apostatou do cristianismo, alterando os mandamentos de Deus. No versículo 2, aqui diz que ela dá de beber aos reis da terra o vinho da sua prostituição. Se você procurar bem profundo mesmo, a linguagem original desse versículo diz que ela dá o sêmen da sua prostituição para as pessoas do mundo beberem. No versículo 5, diz que a grande Babilônia também é a mãe das prostituições. A primeira igreja que alterou o sábado para o domingo foi a Roma papal. E você que guarda o domingo, isso não é uma teologia reformada. Você está bebendo o vinho da prostituição, ou seja, da apostasia contra os mandamentos de Deus. Já em Apocalipse 14 diz o seguinte, no versículo 8, caiu a grande Babilônia. Todas as igrejas que estão apostatadas, elas irão cair junto com a Roma papal. O conflito cósmico, baseado no versículo 9 de Apocalipse 14, é sobre adoração. Se você adorar a besta, ou seja, guardar o domingo, que é uma contrafação ao mandamento de Deus, que é o sábado, você estará adorando a besta e recebendo a marca dela na sua testa. Na testa, na fronte, significa ideologia, memória. Na mão direita significa trabalho, que você precisa parar de trabalhar. Qual é o dia que está todo mundo querendo parar de trabalhar? É o domingo, é o dia estipulado como dia santo, o dia do Senhor, que é uma contrafação ao dia santo de Deus. Se Deus é o princípio e o fim, ele já sabia que esse mandamento seria alterado. Por isso ele falou isso lá em Daniel 7,25. Você quer adorar a Deus ou a Satanás? Faça sua escolha. Seja fiel aos mandamentos de Deus. O versículo 7 de Apocalipse 14 diz o seguinte: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar e as fontes das águas. Se a Bíblia explica a Bíblia, então nós vamos procurar de onde essa expressão de Apocalipse 14, 7 veio. Êxodo 20, versículo 11, diz o seguinte: em 6 dias fez o Senhor o céu, a terra e o mar e as fontes das águas. E ao 7º dia descansou e abençoou. O dia de sábado santificou. A expressão de Apocalipse 14, 7 é a cópia de Êxodo 20, de 8 a 11. Jesus está lhe pedindo para você adorar a Deus através do mandamento mais negligenciado, que é o sábado. Faça a sua escolha. Seja fiel às leis de Deus.